Durante esse mês nós não temos um tema fixo, esse mês de julho, tema fixo de pregação. Então nós vamos estar pregando aqui uma palavra, né, aos pastores, palavra que está no seu coração, tanto de manhã quanto à noite, mas nós temos esse mês como sendo o mês do amigo. E eu queria já incentivar você a preparar durante todo esse mês um amigo para você convidar para vir à igreja, né? Você pudesse pensar, orar nesse sentido. A gente está fazendo isso aqui em Jardim Angá, lá no Recreio também, e eu particularmente hoje, inclusive, já vou estar chamando um amigo meu para poder estar conosco, vou estar no Recreio hoje à noite, e também para vir aqui. Eu queria que você tivesse esse mesmo pensamento que eu, se tivesse no teu coração, de você convidar uma pessoa, um amigo seu, um familiar, um vizinho, né? Dona está vindo no carro agora aqui, Dona Margarete está falando comigo, que tem uma amiga dela que faz hidroginástica com ela, uma senhora que a filha está com câncer, né, Dona Margarete? Ela falou, vou chamar hoje para ir na igreja com a gente. Então, assim, pensar em alguém, sabendo que quando você traz uma pessoa à casa de Deus, você está sendo um canal, um instrumento. Não é só assim, vou trazer um amigo aleatório. Não, a gente tem um objetivo para isso, tem um propósito. E o propósito é que nós possamos ser usados por Deus para que pessoas se cheguem a Jesus. E eu tenho certeza que isso vai abençoar não só a vida daquela pessoa, mas a nossa. Então, é isso. Mas, nessa manhã, nós ficamos aí no mês passado falando sobre intimidade. E eu confesso a você, eu não vou falar exatamente sobre intimidade, mas tem a ver com intimidade. E se eu fosse dar um título aqui para essa mensagem, eu diria que é a intimidade que produz crescimento. Porque eu quero falar, na verdade, hoje, a respeito de crescimento. E aí você vai falar assim para mim, mas pastor, a gente já falou de crescimento muitas vezes aqui. Pois é, vou falar mais uma vez e vou continuar falando o tempo inteiro. Primeiro que, né, na igreja nós sempre temos pessoas novas que estão entrando. Então, eu já parto do princípio que nem todo mundo já sabe do tema e parto do princípio de que, mesmo sabendo do tema, nós temos que ter ele renovado no nosso coração. E não só eu faço isso, mas o apóstolo Paulo, ao escrever, né, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele fala isso para a igreja de Filipenses. Ele fala para eles assim, olha, irmãos, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, ou seja, eu não tenho problema com isso, e é segurança para vós outros que eu escreva para vocês as mesmas coisas, as mesmas palavras. O que está querendo dizer? Essa palavra tem que ser massificada na nossa mente. A gente precisa ter esses princípios muito fixos dentro do nosso espírito para que nós possamos vencer no dia mal. E eu vou dizer que nós vencemos no dia mal quando esses princípios estão bem instalados dentro do nosso espírito. Então, nesse sentido, eu quero continuar aqui com você, na verdade, começar com você e dizer que esse assunto sobre, né, eu vou dizer que é na intimidade, porque a intimidade vai produzir amadurecimento e crescimento. Porque é na intimidade que nós ouvimos Deus, é na intimidade que Deus fala com a gente e é nesse momento que nós vamos crescendo. E falar sobre isso é de muito interesse para a igreja. Por quê? E especificamente para a vida de cada um de nós. Nós não estamos numa caminhada? Estamos numa caminhada. Quando nós entramos no Evangelho, nós começamos uma caminhada. E nós estamos no curso dessa caminhada. E nós temos que, muitas vezes, parar e pensar como nós estamos caminhando. Qual foi o nível de crescimento que nós atingimos e alcançamos nesse curso de caminhada que nós estamos com Cristo? Alguns aqui têm 1 ano, alguns têm meses, alguns têm 5 anos, outros têm 10, outros têm 30, tem gente com 40. Mas todos nós estamos nessa caminhada. E dentro do nível que nós estamos caminhando, do tempo que nós temos de caminhada com Deus, a gente precisa parar e ver, caramba, qual foi o meu crescimento? Eu que tenho filho pequeno e eu levo, geralmente, meus filhos para o médico, né? Agora que cresceram com menos frequência, mas quando eram menores, você leva, por exemplo, de mês em mês. E o médico avalia não só a questão física, mas o crescimento, como é que está o crescimento. Né? Hoje está muito moderno que eles têm um sistema que eles vão botando os dados e o pediatra do Pedro, por exemplo, ele tem ele vai botando os dados e ele mostra para a gente os gráficos. Ele vira o iPad e mostra o gráfico. E ele fala o crescimento normal para aquela idade, para aquele mês, a curva tem que passar por aqui.
Se a curva passar muito embaixo, tem que ver, investigar, pode ter algum tipo de problema. Então, tem que ver a causa do crescimento que não está bom. Mas a verdade é que ele vai avaliando o que é o crescimento. E eu quero transportar isso para a nossa vida espiritual, para que hoje nós possamos estar diante do médico dos médicos, do geriatra, pediatra, ortopedista, cirurgião de almas que está aqui, que é Jesus, para que ele possa avaliar e nós possamos ver como que está o nível da curva do nosso crescimento em Deus. Falar sobre crescimento espiritual, claro, é um tema básico, mas é um tema altamente importante e de alta complexidade, parece ser simples, e importância para que nós possamos nos localizar da forma como nós estamos vivendo esse processo aí da vida com Deus. Eu vou informar que a vontade de Deus para você, eu vou afirmar para você, que a vontade de Deus expressa na palavra para o seu povo, para os seus filhos, é que o seu povo tenha conhecimento a respeito dele. É que nós possamos conhecer quem Deus é. Primeira coisa, quem é Deus? Quem é esse Jesus que morreu, que ressuscitou? Eu, essa semana, estava lendo em casa a Bíblia, assim, bem aleatoriamente, não estava lendo para pregar nada, eu estava lendo a Bíblia. E eu falei assim, eu vou ler o livro de Gênesis de novo. E estou lendo o livro de Gênesis novamente, mas estou lendo com calma. Estou lendo assim, bem assim, mastigando. E eu li o primeiro capítulo e eu falei assim, Espírito Santo, fala comigo nesse primeiro capítulo. Cara, mas o primeiro capítulo de Gênesis, ele é fabuloso. Porque eu fiquei pensando que no início nada tinha. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Aí Deus olha para aquilo tudo e fala assim, vou mexer nisso, vou organizar tudo isso. E ele faz aquele processo lá da criação, e ele fala, haja luz. E o que a Bíblia diz? Houve luz. E ele fala, vou separar aqui a terra seca das águas. E ele começa a fazer. Aí quando ele cria, eu achei um detalhe legal, que eu falei assim, nós realmente, Deus, a Bíblia não fala que a gente tem que ser vegetariano, nada contra o vegetariano, não. Mas ele fala que criaria os homens, os animais, e para que servisse de alimento para o homem. Eu falei, então tá bom, né? Por mais pena que a gente possa ter lá do animal que tem, mas eu continuo podendo comer o churrasco, né? Então, mas, deixa eu voltar. A palavra de Deus diz que nós precisamos e que Ele quer que nós tenhamos conhecimento a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos em Deus, porque quem Deus é, e aí eu vou saber, a partir do momento que eu entro na presença de Deus, quem eu passo a ser, porque eu era alguém, e agora eu passo a ser outra pessoa, e quem é essa nova criatura, eu tenho que conhecer isso. Isso tudo vai fazer parte do crescimento e do amadurecimento. Nessa caminhada nós vamos descobrindo. E depois que eu sei quem eu sou, aí eu também vou saber o que eu posso fazer através dele. E o que ele pode fazer através de mim. Então, eu acredito que vivemos esse tempo na Terra exatamente para conhecer isso tudo, para poder entender esse reino de Deus, porque eu entendo que é uma preparação para que possamos morar eternamente com Ele no céu. Então, nós estamos nesse nível aí de crescimento para amadurecer. A Bíblia vai falar sobre a importância do crescimento em vários textos, mas eu vou ler um texto com você pode abrir comigo aí, 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim, deixando, pois, toda a malícia, todo engano, e fingimentos e invejas, e toda maledicência, desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Bom, está muito claro aqui, tem muitos outros textos que falam, nós vamos ler durante aqui esse pensamento que eu estou compartilhando,
que falam e que deixam explícito Deus dizendo sobre a importância e o desejo de que nós venhamos crescer nele. E o crescimento vai trazer, qual o resultado do crescimento? Vai dar o quê? Amadurecimento. Ele fala que nós precisamos desejar o leite espiritual. Desejar essa palavra, desejar conhecer. Então eu vou dizer para você que o primeiro ponto para o crescimento e para o amadurecimento, o primeiro ponto é que eu e você precisamos entender que nós temos que querer crescer. Nós temos que desejar o crescimento. Porque o crescimento não vem na participação dos cultos apenas. Vou ao culto, vou ouvir uma boa palavra, depois eu vou viver minha vida, Deus está comigo, vou fazer minhas obrigações e está tudo certo. Tá bom, mas não é só isso. Você tem que estar aqui consciente do seguinte: eu preciso crescer nesse conhecimento de Deus. Eu preciso ter desejo genuíno. Por que ele fala do leite como recém-nascido? Porque o bebê que nasce, ele mama 1 hora, depois de 2 horas, o que ele faz? Ele deseja ardentemente o leite, ao ponto de não parar de chorar enquanto o leite não é dado a ele. Então, a gente tem que olhar para a Bíblia e dar uma dissecada nos versículos para entender o que ele quer dizer lá. A força desse versículo é dizendo o seguinte: esse desejo não pode ser um desejo de eu quero crescer, tem que ser assim: eu vou fazer de tudo na minha vida, na minha caminhada para crescer. E aí eu vou estudar a Bíblia, eu vou fazer escola de vida, e aí eu vou estar eu vou ouvir, e aí eu vou estar em casa me alimentando com uma palavra, e aí eu vou estar lendo, eu vou estar relendo. Isso é desejar genuinamente o leite espiritual. O apóstolo Pedro, nesse capítulo, ele traz, na verdade, um desdobramento do que ele já tinha falado lá no capítulo 1, versículo 16, quando ele nos advertiu anteriormente que nós precisávamos ser santos porque ele era santo. Porque santidade tem a ver com amadurecimento. Ele vai dizer que nós precisamos ser santos e entrar nesse processo de santificação que tem a ver com o crescimento. Ele vai falar especificamente sobre o que impede, por exemplo, o Filho de Deus atingir a santidade e o crescimento, nesse texto que nós lemos. Ele vai dizer, tem algumas coisas que impedem de nós crescermos, tem algumas coisas que nos impedem de avançar nesse amadurecimento. Pedro está enfatizando o que já está implícito no pacote da salvação que nos foi dado. Ele fala da nossa responsabilidade de querer crescer. A salvação que nos foi dada exige, obviamente, um bônus, uma graça que nos foi dada. Isso daí não é cobrado por Deus, nós não temos que dar nada, mas existe um fator para o nosso amadurecimento que significa a responsabilidade que eu e você temos de crescer. Essa responsabilidade do crescimento não é de Deus, a responsabilidade é nossa. E aqui está sendo, sim, abordado, eu repito, o processo da santificação, que está diretamente ligado ao nosso crescimento espiritual. Esse amadurecimento, ele não é opcional. O amadurecimento não é uma opção. É uma necessidade absoluta do cristão e acompanha, e efetua, e opera a salvação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13... Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, vai dizer: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé aonde? Na verdade, que é a palavra. Esse deixando ou despojando lá de Pedro, que nós começamos, ele falou, despojando-vos, que a gente leu ali em cima, de toda malícia, de todo engano, né? Esse despojando significa despir-se de alguma coisa, né? Lá até no original é apotiteme ou apotitemia, não sei qual é
como eu não falo grego, mas essa é a palavra que significa tirar a roupa, despir a roupa. Então, essa metáfora aqui aplicada indica que nós precisamos nos despir, tirar as roupas sujas do modo antigo, para que o processo de crescimento comece a ocorrer de uma forma efetiva na nossa vida. Nós temos que nos despir. Para crescer, nós temos que jogar fora muitos pensamentos que são nossos, que são carnais, que estavam ou estão intrínsecos com a nossa caminhada de vida, jogar eles fora. Então, por isso que ele fala, despojando-vos, lançando fora os pensamentos que são contrários, e aí nós vamos poder, então, de fato, começar nesse processo aí do crescimento. Precisamos, por exemplo, largar a maldade. E traduzido aqui significa caquia. Ele aparece 11 vezes no Novo Testamento. Essa palavra maldade, ela é traduzida como vício, como depravação de pensamentos e de vida. Então ele fala, olha, vocês precisam se despir de toda depravação, de todo vício. E vício, quando nós falamos de vício, a gente só pensa na droga, só pensa no álcool, só pensa no jogo. Mas vício pode ser vício de pensamentos errados. Vício de um entendimento errado. Cauterizado por um entendimento que não é correto. É um vício no pensamento que impede o crescimento segundo a palavra de Deus. E ele fala, primeiro, despoje, lança fora. E ele vai falar depois sobre inveja. Ele vai falar sobre obras da carne. Ele não cita todas, mas tudo que ele cita são obras da carne. Então, o que ele está dizendo? Para que nós possamos crescer, nós temos que hoje olhar o gráfico do nosso crescimento e ver como que a nossa carne está produzindo hoje, na vida, no dia a dia. O que eu e você estamos produzindo no nosso dia a dia? Mais fruto da carne ou do Espírito? Porque esse é um termômetro muito bom para mim e para você. Quando eu estou sem mansidão, quando eu estou sem domínio próprio, quando eu estou maldizente, quando eu estou invejoso. Pastor, crente invejoso, tem ou não tem? É ser humano. O irmão vence, está bombando, está feliz, aí tu olha e fala assim, nada demais, inveja, invejoso, invejosa. O invejoso não se alegra com a vitória de ninguém. Invejoso olha para o outro e desdenha. Eu nem gosto disso. Acho isso horrível. O cara comprou um Jaguar, sei lá. Rapaz, tu sabe que eu não gosto de Jaguar? Ah, não. Não, se for... Gente, eu prefiro... Olha, sinceramente, eu prefiro o meu Siena. Rapaz, por incrível que pareça, você pode achar esquisito, mas Jaguar, eu prefiro... O Siena é muito mais bonito. Invejoso. Não se alegrou com o irmão que comprou o Jaguar. Amém ou não? E o apóstolo Paulo está falando que para eu e você dentro... Porque, gente, olha só, o reino de Deus é totalmente diferente de tudo que a gente vive aí fora. A gente tem que ter essa noção. Reino de Deus é outro pensamento. O reino de Deus, você se alegra com aquele que está alegre. O reino de Deus, você chora com o cara que está chorando, pô. Se o cara está alegre, tu está junto. Ele comprou a fazenda, tu está alegre com ele. E acaba que ele até te convida, tu está tão alegre, tu vai junto. Vai para a fazenda com ele, feliz da vida. Tu comprou uma fazenda, irmão, olha, tu me chama, eu vou. Quem quer comprar uma chácara aí, pelo menos? Uma chácara. Eu quero. Eu tenho um sonho. É meu. Eu vou compartilhar contigo. Eu ainda vou comprar uma chácara. Deus vai me dar essa graça. Quero comprar uma chácara. Botar uns bichos para criar. Só que não vai ser eu que vou criar, né? Alguém vai ter o caseiro. Mas, assim, tem uma plantaçãozinha lá, de um capim-limão, né? De um negócio orgânico ali e tal, para chegar lá, cozinhar para as crianças, para a família. Ó, se tu ficar feliz comigo, eu levo você.
A dimensão do crescimento apresentado aqui, eu falo, não é o natural, é o espiritual. E foi isso que o Nicodemos não entendeu. Crescer para a salvação nos informa a se tratar de um processo. E Jesus, ele se referiu, eu já falei sobre isso, eu vou repetir. Jesus falou sobre uma porta estreita. Ele falou sobre um caminho apertado que conduz para a salvação. Ele fala em Mateus 7,14, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Nessa afirmação, Jesus está resumindo a vida cristã em 3 etapas: a porta, o caminho e o alvo. A porta é a experiência da nossa conversão. Nós entramos pela porta. Pronto. Ele falou, eu sou a porta. E nós entramos. E quando nós chegarmos ao alvo, nós então estaremos completando a nossa vida cristã. Então, qual é o alvo? O alvo é a Canaã celestial, é morar com Deus. Alvo, esse é o alvo. Agora, o percurso entre a porta e o alvo é o que nós chamamos de quê? O caminho. E Jesus fala também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é que eu estou falando, é sobre esse caminho que nós precisamos pensar. Nós estamos no caminho, esse caminho é o processo da santificação, onde nós vamos chegar ao amadurecimento. É onde todos nós estamos, no caminho. Amém, gente? Todo o percurso feito entre a porta e o alvo, repito, é o caminho. A experiência da porta e a experiência do alvo são instantâneas. Você entra pela porta e você vai ser glorificado, ponto. Ou Jesus voltou, ou você foi para ele, você chegou no alvo, é instantâneo. Agora, o caminho, gente, não só aponta para uma continuidade, mas também para uma progressão. Esse caminho, ele tem um prazo determinado. Isso eu incluí aqui esses dias, porque eu estava orando esses dias e eu fiquei pensando sobre a brevidade da vida do homem. Na verdade, eu fiquei pensando pela nossa brevidade de vida. E eu até li inúmeros versículos na Bíblia que falam sobre a brevidade da vida do homem, a maioria deles concentrado nos Salmos. Quando ele diz que o homem, né, é como um sopro, Davi fala isso várias vezes, nós somos como um sopro, somos como uma neblina que ela vem e logo se dissipa, como a erva do campo, né? Nasce, tem a flor e logo ela murcha, ou seja, a nossa vida, o Salomão, quando ele vai escrever, lá em Eclesiastes, ele vai falar sobre essa brevidade da vida, ele vai falar que tudo é vaidade. Ele vai chamar a atenção que o quê? Que nós hoje estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos, irmãos. Nós estamos nesse processo, né? A gente está muito bem aqui, está muito legal, está tudo certo. Mas amanhã nós não sabemos e nós temos que entender que hoje é o dia, hoje não é amanhã, hoje é o dia de nós alinharmos a nossa vida para um crescimento com Deus. Hoje é o dia, pela brevidade, eu fiquei pensando na minha vida, não na sua. Na hora de eu preparar isso, eu pensei na minha. E eu falei, cara, como que o tempo passou rápido? Porque eu olho para mim hoje de verdade, não estou nem brincando. Eu olho para mim hoje, dentro de mim tem um cara de 18 anos de idade. Que dentro tem. Mas aqui fora não tem. E todas as vezes que eu vou lidar com as pessoas na rua, ou que eu paro num lugar que outro, que eu vejo as pessoas novas falando comigo, mas o Senhor... Eu falo, gente, por favor, entenda, eu não sou o Senhor. Aí outro dia, cara, eu até olhei, foi quinta-feira, por um acaso eu dei uma olhada na transmissão, e eu olhei para cá, quando eu olhei para mim, não sei onde foi que eu estava com óculos, eu não uso, eu tenho que usar óculos, tá? Está lá no carro, eu não uso, porque eu olho, eu boto o óculos e falo assim, cara, estou 10 anos mais velho, eu não me recuso. Eu só uso no escritório para trabalhar, para ler dentro de casa, na rua, para dirigir, que ninguém está me vendo, o vídeo é filmado. Agora eu saí, estou perto de vocês sem óculos. A vida é breve. A vida passa rápido. E eu fiquei pensando na minha vida e eu falei, cara, o que eu vou deixar? Quando eu for embora, o que eu vou deixar aqui nessa terra?
Eu estou pensando nisso, eu quero deixar coisa boa aqui. Eu quero deixar plantado coisa boa aqui. O dia que, na verdade, eu penso em Jesus voltar e eu subir com Ele. Mas se porventura for de outra forma, eu fico pensando, o dia que eu for, eu quero que esteja gravado na mente e no coração de muitas pessoas, aquele era um homem de Deus. Fez diferença na minha vida. Olha, foi um dia que eu estava aqui, ele foi lá, ele fez a diferença na minha vida. Foi o dia que ele me ajudou, foi o dia que eu quero isso para mim, eu quero. E eu vou viver na minha vida pedindo a Deus para Ele me dar graça para eu fazer. Não é orgulho, não é nada, é porque eu sei que a minha vida nessa terra tem um sentido. E o meu sentido é revelar a glória de Deus para as pessoas. Como eu faço isso? Através das minhas atitudes, não das minhas palavras. Eu não posso ficar aqui só pregando uma palavra bonita e quando eu descer, eu vou viver contigo, conviver do teu lado, o diácono, do pastor. Aqui do teu lado eu sou uma praga. A dona Margarete aí, está andando perto da dona Margarete? Está repreendido. Mas isso é uma palavra para a gente, que está pregando aqui. Porque, irmão, pregar uma palavra aqui é muito fácil, pô. Você prepara um texto, você lê. Agora, o que as pessoas estão interessadas aí fora não é na palavra que eu prego, mas é na vida que eu vivo. É na reação que eu tenho. A hora que eu sou espremido, a hora que eu sou confrontado, a hora que eu sou rejeitado, a hora que eu sou, como que fala? Questionado. E como que eu reajo a isso? E aí eu estou todo dia orando, pedindo, Senhor, me ajuda. Por quê? Porque a responsabilidade, irmão, é muito maior de quem está pregando do que está ouvindo. Não que tu não tenha. Porque você fazia, pastor pregou aquilo, está fazendo, ó. Aí, falou, pregou, olha lá, pá. Tu não faz isso, não. Quem faz isso? Pô, Cláudio, na moral, aqui, ó, é por isso que tu mora aqui e não paga nem aluguel. Porque tu é verdadeiro. Eu vou perguntar de novo. Te dá a oportunidade de você se redimir do seu pecado hoje. Quem olha para o pastor, fala logo de mim. E muita gente fala assim, olha lá, tá falando, mas ó, quando te vi, grava. Por que eu estou falando isso para você? É porque as pessoas estão interessadas, nesse tempo que nós estamos aqui na terra, em ver, Jesus falou assim, brilhe a vossa luz diante dos homens. E a minha vida toda eu peço o que eu quero. A gente tem o objetivo de estar na igreja, gente. A gente tem o objetivo de estar aqui. O nosso objetivo é melhorar e é crescer. A gente tem que estar aqui, não que somos perfeitos, mas olhando para a nossa vida e falando, caramba, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que mudar isso, eu não posso fazer, isso eu não posso fazer. Isso é uma ação da palavra em nós. É isso que vai produzir em mim e em você crescimento. Esse processo do caminho, nós chamamos de santificação, que vai poder também ser dividido em 3 etapas. A inicial, quando nós aceitamos a Jesus, santificação, somos santificados na hora inicial. Somos separados. A final, que é a glorificação, e a progressiva, que é a qual nós estamos hoje. Estamos dentro do processo de santificação progressiva. E essa é a vontade de Deus para mim e para você. Tem algumas passagens do Novo Testamento que vão deixar claro esse interesse, repito, de Deus sobre o crescimento. Hebreus 5:11, abre comigo aí. Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar. Especialmente porque vos tornastes indolentes. E indolente significa ocioso, preguiçoso, indiferente, apático, inerte. Para aprender, apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua, mais uma vez, quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltaste a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, dentro do processo eu estou inserindo de santificação, é o exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Só quando nós estamos num processo de crescimento e de entendimento da palavra, não da religião, não da regra da igreja, não da forma como eu falo do evangeliquez, mas da palavra, quando eu tenho esse conhecimento, eu começo a colocar a minha fé em prática, eu vou exercitando fé, eu vou tendo experiência com Deus, eu vou tendo resultado com Deus, e quando isso acontece, eu chego no estado de amadurecimento ao ponto de discernir, ou seja, de entender o que é bom para fazer e o que é mal para fazer. Sem a necessidade de que ninguém vos ensine, como está escrito. Mais uma vez a palavra fala sobre o alimento que produz crescimento. Ele fala do leite para a criança e do alimento sólido para o adulto. O genuíno leite que produz o crescimento é a palavra, mas a palavra também é alimento sólido. Ela pode ser leite ou ela pode ser alimento sólido. Depende em qual grau de desenvolvimento espiritual você está aqui hoje, nessa manhã. Alguns estão recebendo essa palavra como um genuíno leite, outros já estão recebendo como um alimento sólido, porque a mesma palavra que é alimento sólido é leite. Conseguiu entender? No lugar onde estão reunidas aqui, não sei quantas pessoas nós temos aqui, cada um vai digerir essa palavra que está sendo pregada de acordo com a sua maturidade, ou seja, de acordo com o seu crescimento espiritual. Efésios 4:11 vai dizer assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos, ou seja, nós vamos alcançar se buscarmos. Alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos aonde? Ou, em outra tradução, a maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, ele não está falando que isso aqui vai acontecer no céu. Você entende isso? Isso vai acontecer na terra, aqui nessa terra. Não que vamos ser perfeitos e não vamos errar, mas nós temos condições de chegarmos na estatura do varão perfeito, numa plenitude de conhecimento e de maturidade, ao qual Deus vai passar a usar a nossa vida de uma forma mais intensa. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Olha, Deus não quer que você nasceu de novo e você continua 20 anos, 10, 30 anos de evangelho, é criança. Ah, mas eu já tenho 15 anos de evangelho. Sim, mas você ainda está reclamando que o pastor te deu um não. Então tu não cresceu, cara. Tu ainda está falando que o irmão passou e fez uma cara feia para você que você não gostou. Tu não cresceu. Pode ter 30 anos de evangelho. Você ainda não botou no teu coração que você tem que perdoar, independente de qual que seja. Irmão, você já tem que acordar pronto para perdoar. É isso. Isso é amadurecimento. Já está pronto para receber a paulada e falar, tá bom, te perdoo. Tu já está aberto, tu não está armado. Quem é maduro, irmão, já está aberto para amortecer as pancadas recebidas pela vida e pelas pessoas. Não, pastor, porque eu vim para dentro da igreja e assim, eu falei, quando eu entrar para a igreja, eu vou parar de me decepcionar com as pessoas. Porque o pastor falou lá, só tem santo. Vós sois aos santos da Galácia, aos santos de Filipenses, aos santos, falei, gente, lá só tem, eu vou ficar aqui. Aí o cara entra. Aí entrou, começou a andar com Douglas. O cara falou, pô, esse cara aqui... Começou a andar com o Tony. Colou com o Cláudio. Ixi, deu ruim. Só benção.
Defensora, né? Defensora. Bom, eu estou querendo dizer os nomes, eu estou falando os nomes porque eu tenho intimidade. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vai entrar para cá, vai estar aqui, vai perceber que nós não somos o quê? Perfeitos. Eu vou uma hora falar uma coisa que vai, de repente, soar ruim para você, não era meu, mas eu falei, você falou para mim, você disse, eu disse. E aí, quando nós estamos num processo de amadurecimento, de crescimento, e quando nós chegamos na maturidade, nós já entendemos que nós temos todo mundo de nossos defeitos e diferenças, mas nós vamos para o que nós lemos, nós vamos para a unidade da fé. Só quem é maduro vive em unidade de fé. E quem quer isso? Quem quer jogar fora o marimbondo aí do coração? O marimbondo voando dentro do coração. É hoje. Você está no médico. Ele vai dar uma receita para você que mata marimbondo do coração. Ele fala, o objetivo é que não sejamos mais crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, todo vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Cresçamos em tudo. Deus quer que você cresça. Eu estou focando espiritualmente aqui. É o nosso foco, mas Deus quer que você cresça em tudo na sua vida. Deus quer que você cresça no relacionamento na sua casa, na qualidade de vida da sua família. Deus quer que você cresça no emprego, no trabalho. Deus quer que você cresça profissionalmente. Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. O nosso Deus é um Deus de crescimento. Ele é o Deus que faz tudo crescer. O tempo inteiro, tudo cresce com Deus. Chegando ao pleno conhecimento, que se traduz em estar conformado à imagem de Cristo, compartilhar a vida de Deus, viver a natureza divina. Nós poderemos viver nessa plenitude da sua vontade. Aí sim, vamos começar a ver resultados concretos da vida de Deus em nós, em todas as áreas da nossa vida. O pleno conhecimento de Deus aponta para um conhecimento das Escrituras, mas também para um conhecimento experimental, mediante a comunhão com o Espírito Santo. O conhecimento de Cristo, segundo Paulo, somente poderia vir através do método espiritual. Chegar ao pleno conhecimento da verdade. Às vezes pode até causar para a gente, mas como que eu vou chegar ao pleno conhecimento da verdade? Então não tem que aprender mais nada. Não foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Pode até nos causar uma estranheza, nos deixar um pouco confuso, porque a gente sabe que nós temos que continuar aprendendo e não paramos de aprender. O que ele está querendo dizer, irmãos, é que não é que nós vamos saber tudo em sua plenitude ao ponto de não ser necessário aprender mais nada. Ele está dizendo aqui é que nós podemos chegar à maturidade cristã e não sermos comparados a crianças que facilmente se deixam levar por doutrinas várias, estranhas, que facilmente são afetadas. Roubou o brinquedo, pegou o brinquedo da criança, ela chora. Tirou ela desse lugar, botou para o outro, ela chora. Quer botar uma blusa nela que ela não, ela chora. Bota dentro do carro, não quer ir para a cadeirinha, ela chora. Quer o biscoito de maisena, não, só tem de polvilho, ela chora. Criança. Transporta isso para a igreja. Transporta isso para mim e para você. Transporta isso para você, pessoalmente. Num ambiente de igreja, de convivência dentro da casa de Deus. E aí, se tudo que acontece, eu reclamo, você reclama, eu falo mal, agora eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Eu sempre falo, pode ir, já estou esperando a sua volta. É só ter o trabalho de ir e de voltar. Já falei isso para vários irmãos aqui, vários, mas não foi pouco não. Irmão, você pode ir, mas olha, você está sabendo mais ou menos o mês que tu volta? Não, pastor, eu vou porque Deus falou. Tá bom, mas tu, irmão, quando você voltar, tu vai estar aqui de braço aberto, porque a casa de Deus é tua. E às vezes ela vai lá,
com outro pastor, né? Mais, de repente, mais brabo, né? Aí ela amadurece, até que ela amadurece lá um pouco mesmo. Na marra. Na marra. Aí quando ela volta já como? Saiu com 2 anos de idade. Ela volta já com os 6, 7. Então já veio dali para frente, ela só cresce, e aí ela vai entrando, entendendo o processo que ela tem espiritual, de crescimento. Gente, nós precisamos crescer, né? Deus quer que você cresça. Você está num lugar onde você tem a oportunidade de crescer, né? Porque nós temos investido aqui, temos investido no ensino da palavra de Deus, que é a fonte do crescimento, né? Você vem à casa de Deus aqui, você ouve a palavra de Deus, né? Você é ministrado pela palavra de Deus. É um local onde você pode crescer se envolvendo num trabalho específico da igreja, onde nós temos diversos tipos de trabalho. Temos trabalho na rua, temos trabalho interno, temos trabalho, né, no louvor, no Geração Vida, bem-vindos. Você pode trabalhar aqui, como muitos irmãos trabalham nos bastidores, ajudando a gente nas questões de manutenção, isso é obra de Deus. Tem irmãos que trabalham, que vão lá na casa de um doente, fazer um curativo, vão cuidar, ninguém está vendo, está trabalhando, os irmãos que fazem visita, os irmãos que estão no Abraçando Vida, os irmãos que estão na rua, os irmãos... Tem várias formas de você trabalhar aqui. Então, você pode ouvir a palavra, reter a palavra e poder exercitar a tua fé através dos trabalhos. Agora, o que depende? Depende de você estar consciente da necessidade que você tem de aprender mais da palavra e também colocar para exercitar a sua fé com a palavra. Como? Trabalhando. Eu falo essa palavra para essa igreja, mas, assim, muito tranquilo, porque essa igreja é uma igreja que trabalha muito. A gente tem muito trabalhador aqui, a gente tem, graças a Deus, é uma bênção, a igreja que tem voluntariedade de trabalho. Mas, de repente, você está aqui e não está trabalhando especificamente. Então, eu preciso falar para você, não como uma imposição, mas como, para quem quer crescer, uma lição para dizer, olha, é necessário você reter, mas é necessário você também entregar. Porque quando você trabalha, você exercita também a tua fé, aquilo que você aprendeu. Você coloca à disposição de outros. E você passa também a ser um edificador. Entendeu, irmão? Então, eu não vou continuar porque o tempo já foi. Mas eu queria que você entendesse sobre essa necessidade e importância do crescimento espiritual para a minha vida e para a sua vida. Busca o crescimento espiritual. Busca o crescimento espiritual. Ninguém aqui pode bater no peito que chegou num padrão de que não tem mais nada para aprender. Todos nós aqui temos algo para aprender em Deus. Né? Cada um, obviamente, nos seus níveis. Pode ser que aquilo que você está aprendendo hoje não seja um fundamento básico que eu já conheça e que, de fato, eu não preciso aprender esse fundamento, mas, com certeza, tem outras coisas que eu, inclusive, sei que eu estou precisando aprender e Deus tem me ensinado. Então, cada um no seu nível, nós estamos o tempo inteiro sendo ensinados por Deus. E tem um negócio que é muito legal, que quando a gente começa nesse processo de santificação, de amadurecimento, nós vamos vivendo fases de ensino. É quase que igual à escola. Né? Você não vai para o 6º ano se você não passar pelo 5º. E aí você aprende determinadas coisas com Deus e aí chega o momento de você ser provado para que aquilo você coloque em prática na sua vida, não necessariamente dentro da igreja. E aí parece que muitas pessoas não aprenderam, não conseguem colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz, na sua vida ficam presas numa fase da vida anos, não passam de fase. É igual videogame. Se tu não matar o chefão, tu não vai para outra fase. E, às vezes, por não entender o processo de santificação e de crescimento, o irmão fica empacado, às vezes, 5 anos no mesmo entendimento. É só você olhar para aquela pessoa, não precisa ninguém dizer. Você já viu, ela não produz. Ela está, ela participa, ela está presente, mas ela não produz nada para edificar vidas. Ela só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, mas edificar outros,
ela não edifica. Ela não pode, ela não tem tempo, ela não consegue vir, ela não consegue estar, é o trabalho, é o filho, é não sei o quê, é um monte de coisa que acontece, mas ela nunca está pronta para edificar outras vidas. Porque ela parou num processo. Ela não entendeu que nós fomos chamados para receber, mas para brilhar a sua luz diante dos homens. Meu irmão, você tem que ir para ela brilhar. Tem que ir lá, você tem que ir lá. Você tem que estar presente. E aí, isso é uma proposta imposta? Nunca pode ser. Eu falo isso, irmãos, né, se um irmão está aqui trabalhando na igreja, se você está aqui na igreja trabalhando, ou você está aqui e você vem porque, cara, é obrigado a tu vir ou tu estar aqui, eu vou dizer para você, todo coração, sim, cara, está fazendo errado. É melhor ficar em casa porque tu perde tempo. Verdade, tu perde tempo na tua vida. De tu estar e de tu perder o tempo. Aquilo não está dentro de você. Você não está com a paixão. Você não está com a paixão de estar, a paixão de trabalhar, a paixão de fazer. Aquilo não é, você não quer. O tempo passa, tu só perdeu o tempo. Deus não usou sua vida, você não cresceu, não tocou outras pessoas, nada aconteceu. Não produziu o que Deus queria que você produzisse. Por isso a importância de crescer. Por isso a importância de amadurecer. Porque quando nós amadurecemos, essas questões todas que eu estou falando ficam muito claras na nossa vida, ao ponto de não sermos convencidos por pastor, por líder, por ninguém. Mas o próprio Espírito Santo fala, Glaucio, você precisa, cara. Você tem um dom, não tem? Então, cara, então tu vai lá e exercita o teu dom. Amém, irmãos? Né? Eu estava conversando esses dias com alguns pastores sobre igreja, sobre trabalho na igreja. Eu estava falando para ele, cara, preste atenção. Deus deu talento para as pessoas. Para todo mundo. Ele fala que a quantidade variou. Ele deu 1, ele deu 3, 2 e ele deu 5. 2, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 2, 5, perdão. 1, 2, 5. Ele deu 1, ele deu 2 e ele deu 5. Às vezes, eu falei para ele, a gente está querendo que aquele que ganhou 1 produza 5. E aí você, como líder, você fica desesperado, querendo botar o cara andar, mas não adianta, não vai. Porque ele recebeu o quê? O outro recebeu? Vai dar mais um pouquinho. Mas tem aquele que recebeu quanto? 5. Esse, irmão, pode escalpelar. Esse aí pode botar para trabalhar, isso aí, não tem isso aí. Pensa no cara, pensa na mulher, no homem que não. Meu irmão, mas tu saiu daqui, cara, meia-noite da igreja, tem que estar às 5 horas da manhã, ele fala, não, mas eu abro a igreja. É brabo, esse do 5 é brabo. Deus deu para ele 5, pô. Então a gente não pode querer que o cara que tem 5, né, o cara que tem 2, faça 5. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Todo mundo ganhou. Você pode até falar assim, pastor, realmente, eu não sou esse cara do 5, não. Porque para mim não dá, eu me canso rápido, tenho preguiça. Preguiça é algo da carne. Enfim, mas você sente que não é você o cara do 5, nem a mulher do 5. Ok, mas tu tem 1. E tem muita gente que tem 1, e por ter 1, acha que não pode fazer, que está fazendo o quê? Está enterrando. Não perde, também não deixa se perder, está ali, né, guardado, não, se precisar eu estou lá, né? Se me chamar eu vou, mas está ali, não perde, mas enterra ele. Quando aquele que deu o talento volta, o que tinha 2 produziu mais, ok, tudo bem, o 5, e o 1, o que ele fala? Foi reprovado. Então, por que eu estou falando isso? Né? Por que essa palavra é uma palavra, acho que também até de exortação, não era nem para ser, mas está sendo. Porque a gente tem que entender, irmão, que nós, na casa de Deus, na vida com Deus, nós temos responsabilidade, não é assim, não. Legal. Vamos ver pela fé e vamos. Eu prego isso, eu creio isso, eu acredito nisso. Mas, irmão, não é assim, não, você tem responsabilidade. Você tem que fazer parte, tem uma parte que é minha, que cabe a mim, que cabe a você. Até para o milagre acontecer, irmão, a marcha foi do povo.
Tu já sabe que a marcha foi do povo. O povo teve que rodear 7 vezes. Naamã teve que mergulhar. A mulher teve que vencer a multidão. O cego teve que gritar, mesmo mandando calar a boca dele. Teve um esforço pessoal do homem. Não foi simplesmente... Na maioria, pelo menos, das vezes, foi assim. Porque você podia falar, mas aquela que foi ressuscitada, ela mesmo não fez esforço. Sim, mas a família fez, né? Enfim. Você entendeu, irmãos? Não enterra seu talento. Sai daqui, nessa manhã. Deus te deu um talento. Você precisa colocar o teu talento em favor das pessoas. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão precisando. Você pode, né, dar... é o que eu falo. A gente está aqui, ó, tem o câmera ali, ó, tem o pessoal lá trabalhando para que essa transmissão seja feita. Esse pessoal está aqui, ó, trabalhando, o pessoal está lá atrás. Os músicos que trabalharam aqui. Vamos supor que não tem músico aqui. Nós íamos adorar a Deus aqui ou não íamos? Íamos. Deus continua estando aqui? Continua. Mas, cara, não ia ser a mesma coisa. Ia? Não ia. Né? Se não tem a transmissão, quantas pessoas são alcançadas durante esses anos pela transmissão, testemunho que nós temos? Por quê? Porque tem pessoas ali que estão fazendo e dando um talento que Deus deu. Tem um talento de poder mexer no computador e dar um corte na câmera para lá, para cá. Tem um talento de mexer Tem um talento, está dando. E isso está refletindo em abençoar diretamente pessoas. Quantas pessoas já não se converteram e entregaram a vida a Jesus? Por quê? Porque o som funcionou, porque aqui estava tudo certo. O ambiente foi propício para isso. Então, faça alguma coisa. Não fique inerte. Faça alguma coisa. Procure fazer alguma coisa. E sobre crescimento na palavra, você pode fazer escola de vida, ela é online. Pode ser que você entre hoje, já nem se forme, mas nada pode te impedir de você ser um ouvinte e de você estar ouvindo. As aulas estão gravadas, você vai poder assistir. Mas o que é isso? É quando você fala assim, não, eu quero. Eu quero. É um caminho para o crescimento? Então eu vou fazer. Amém? Pode fechar seus olhos, fica de pé comigo. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço pela tua palavra aqui. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra, ela é boa. A tua palavra, ela é perfeita. A tua palavra, ela é agradável. E essa palavra tem o poder de nos corrigir, tem o poder de nos levantar, tem o poder de nos impulsionar. E nós queremos te agradecer por ela. Eu te agradeço, Senhor, porque tu tem levantado aqui nessa igreja um povo que ama a tua palavra, um povo interessado em crescer na graça, no conhecimento de Deus. Senhor, eu te agradeço que diante da tua palavra nós possamos ser tocados, possamos ser impulsionados aqui a não parar, a não trancar esse processo de crescimento na nossa vida. Senhor, eu quero continuar crescendo, eu quero continuar tendo revelações tuas, ó Deus, a respeito da minha vida, a respeito do que tu tens para mim, Senhor. Continua mostrando, ó Pai. Ó Deus, se eu estou travado em alguma fase, Senhor, que tu possas também me mostrar, que eu também possa crescer, que eu também possa, Senhor, ó Deus, olhar, que eu possa ter um discernimento de onde eu estou errando, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso alterar a rota, Senhor, me ajuda. Porque eu sei que esse crescimento, que esse processo é algo que o Senhor tem no teu coração para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar, Senhor. Eu te agradeço pela mesa, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de fazer parte do corpo de Cristo, para a oportunidade de poder comer da sua carne e beber do sangue, pela oportunidade de lembrar da nova aliança que nós temos contigo, a nova aliança que foi firmada, quando nós decidimos firmemente não nos contaminarmos com o mundo, quando nós decidimos e falamos, não, Jesus é o centro da minha vida, quando nós cremos para a salvação, quando nós abrimos
a nossa boca e nós confessamos: Jesus é o Senhor da minha vida. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Numa conscientização de que Ele nos libertou do império das trevas, de que nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nós temos a redenção, a remissão dos pecados, sendo Ele a imagem invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e ele tem a primazia em todas as coisas, porque em Deus aprove que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Você tem o seu pão? O apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor, e mesmo vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e deu aos discípulos. E Jesus estava ali, prestes a ser entregue, prestes a passar pela via crucis toda que ele passou. Ele estava diante de 12 homens, os quais durante 3 anos ele treinou de diversas formas. Treinou ao falar, ao discursar, treinou porque levou eles para o campo missionário, treinou eles nos momentos fáceis de bonança, treinou eles nos momentos difíceis, ensinou eles que era necessário orar, ensinou a eles que era necessário olhar para o reino, ensinou a eles que a lei natural não deveria governar a vida deles, mas a lei espiritual. Deixou claro, ou pelo menos claro para ele, mas não tão claro para os discípulos, que ele seria o libertador, o salvador, e de que eles não tinham a noção naquele momento, mas de que eles estavam sendo treinados para continuar a obra que começou aqui na terra pelo Senhor Jesus, e que o Espírito Santo seria dado a cada um deles. Ainda em vida, ele mandou, junto com a comissão dos 70, os seus discípulos, para que pudesse ter um gostinho do que era viver na plenitude da autoridade do reino de Deus. Quando eles oraram, os enfermos foram curados. Quando eles oraram, os demônios as pessoas foram libertas dos demônios. E que eles voltaram dizendo: Senhor, em teu nome nós fizemos isso tudo, estamos admirados. E Jesus vai falar para eles, apontar: olha, lá no futuro são vocês que vão fazer isso, e mais, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu fiz. E hoje nós estamos aqui porque numa conversa de Pedro, em uma das suas cartas, ele fala: olha, e esse evangelho que nós pregamos está crescendo por toda a terra. Lá em 1 Pedro ele vai dizer isso. É esse o evangelho que nós pregamos. Olha, gente, ele está crescendo, nós estamos vendo que ele está se expandindo. E ele foi se expandindo através dos discípulos. Depois o apóstolo Paulo, quando vai pregar, em toda a Ásia Menor, ele vai fazer ali um tour, vai treinar homens, levanta homens, treina homens. E passados mais de 2000 anos, nós estamos aqui na Nova Vida de Éden, no dia 2 de julho ou 3 de julho, porque eu não sei qual é a data de hoje. 2 de julho. E nós estamos aqui. E se você der um Google Earth, quando você aponta e ele pega a terra e vai vindo lá no ponto. Quando você, já viu quando você quer fazer um Maps? Que você bota o ponto e você dá o Enter, ele vem da terra até o ponto que você quer. E se você fizesse isso agora e colocasse Rua Araci, número 703, eu acho que é Deus fazendo isso agora. Ele dá um Google e ele vem, e ele está aqui dizendo: lá na Nova Vida de Éden, o Evangelho chegou através desses homens, e eu hoje estou treinando eles para que cresçam, amadureçam, para que você vá e que você dê frutos. E por isso nós comemos do pão, porque nós temos aliança com Ele.
Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado. Porque quando eu como esse pão, eu também sou curado. Quando eu como esse pão, eu lembro, porque a ceia, ela foi estabelecida como memorial. Ou seja, para que vocês possam lembrar do que eu fiz na cruz do Calvário. Que pelo sangue de Jesus, Ele nos libertou. E hoje nós temos vida, e temos vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado por esse pão e por essa aliança. Em nome de Jesus. Vamos comer do pão. Te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou em tua presença. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifícios para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Incomparável amor que incendiou Coração. amor que me transforma e que me faz vencer. Me faz Vencer. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. incomparável amor. Incomparável
semelhante modo, depois de haver ceado, diz a palavra de Deus que Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, deu também aos discípulos e disse: esse é o meu sangue dado por vós. Todas as vezes que vocês beberem, façam isso em memória de mim. Senhor, e nós queremos cumprir e praticar o que nos foi deixado como uma advertência. Nós bebemos desse cálice e nós lembramos de Ti, sim. Obrigado por esse sacrifício. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus, vamos beber do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar aí, irmão. Amém. Bom,